Deus continua abençoando. Deus dá para o irmão, para a irmã, uma boa semana, cheia da graça dele. Que o irmão tenha vitória em tudo aquilo que o irmão fizer, a irmã fizer. Que Deus esteja contigo. Mas nunca esquecendo que tudo dá para o bem daquele que ama a Deus. Tudo dá para o bem daquele que ama a Deus. Então vamos amar a Deus. É para aquele que ama a Deus. Não é para todo mundo, não. Para aquele que ama a Deus. É interessante isso aí, porque às vezes a pessoa pensa, tudo vai dar para o bem para mim. A Bíblia diz, tudo dá para o bem daquele que ama a Deus. Porque tem pessoa que nem crê. Tem pessoa que não crê, tem pessoa que não ama. E a prova do amor é a obediência. A prova do amor é a obediência. Jesus disse no Evangelho de São João, se vós me ama, obedeça o meu mandamento. Se vós me ama, obedeça o meu mandamento. E quando vós amar um ou outro, vocês são meus discípulos. Então, o amor, ele tem que ter uma prova que você ama. É feito teste. Deus testa para ver se você tem amor. Muitas vezes na vida parece uma pessoa na sua frente em necessidade. A ver ali é o teste do amor. Deus está testando você. Porque Deus testa todo aquele que ele toma como filho. Está lá em Hebreu escrito isso. Deus prova todo aquele que ele toma como filho. Se você está sem prova, porque você não é filho, disse Paulo, você é bastardo. Bastardo é aquele que não tem pai. Se você está sem prova, uma vida regalada, uma vida sem provação, uma vida sem problema, eu não tenho problema nenhum, isso aí é perigoso. Isso aí não é teste, não. Isso aí é perigoso. Porque você vai na Bíblia Sagrada, que é o melhor lugar para ir, é na Bíblia, que é a fonte de Deus. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada Jó perdendo tudo. Jó perdeu a família, só não perdeu a esposa, mas assim mesmo ela ficou ainda revoltada com a situação, com o que estava acontecendo. E Jó estava sendo aprovado. Aquilo ali era a prova que prova. E ele passou no teste. Aí Deus deu o dobro para ele. Quando você passa no teste, você recebe o dobro que você tinha. Deus tira para te dar. Deus tira 1 para te dar 2. Deus tira 4 para te dar 8. É assim. Mas nesse tirar dele, que ele tira esse 1, até você esperar vir o 2, que ele vai dar o dobro a mais, aí é a hora perigosa. Aí é a hora perigosa. É que nem uma menina, ela viu uma moeda dentro de um vaso de vidro, e o vaso tinha uma boca apertada. E ela apertou o dedo no outro, até que a mão dela entrasse no vaso, para ela pegar a moeda. E ela pegou. Mas quando ela pegou a moeda, ela fechou a mão. E aí não tinha jeito da mão dela sair. Para entrar tinha, porque ela entrou sem moeda e apertando a mão. Mas para sair, ela estava com a mão fechada, não saía. E a coisa estava ficando perigosa. Porque o vaso era um vaso fino, não podia quebrar. E estourar a mão dela, ela ficava nervosa, queria tirar a mão e aí ia cortar a mão dela. Então o pai dela, a mãe dela, ficou em desespero. E a menina não soltava moeda. E também o vaso na mão da menina. Aí o pai falou para ela, filha, sorta a moeda e você tira a mão. Como ela entrou, ela sai. Mas você tem que soltar a moeda, porque ela entrou sem a moeda, ela vai sair sem a moeda. Sorta a moeda, abre a mão. Ela falou assim, não, eu não vou perder essa moeda. Aí o pai dela pegou 2 moedas
Ô filho, eu tenho 2 moedas aqui, olha. Eu dou 2 se você largar essa uma. Aí ela largou. Aí ela pegou as 2 do pai. É assim que Deus faz. Deus quer que você largue um para te dar 2. Ele quer que você às vezes você vai se machucar com aquilo que você tem. E Deus quer que você sorte aquilo. Ele tem coisa melhor para te dar. Ele tem coisa de vida eterna para te dar. Mas você tem que sortar. Sortar, cadê Eliseu? Sortou o arado, 12 boi que ele tinha, que ele trabalhava na roça. Ele era agricultor, Eliseu. Aí Elias jogou a capa em cima dele e falou para ele: você entende o que eu fiz? Eu entendo o que eu fiz. Você chamou eu para o ministério. Então vamos. Ele falou: mas eu tenho 12 boi e um arado, preciso queimar ele e matar o boi. Para não ter impedimento, para não ter como voltar. Porque o que faz nós voltar para trás é coisa que nós deixamos. Aí nós quer voltar para pegar ou para ficar. Cadê Israel? Saiu do Egito, queria voltar para o Egito. Porque deixou lá a panelada de carne. Por causa da panelada de carne, quis voltar para o Egito. Mas o maná não estava bom para eles, não. Mas o maná é comida de anjo, que privilégio, né? Privilégio comer comida de anjo. Mas ele não quis. Ele queria panelada de carne, quando quer. Não tem jeito. Tudo que Deus faz não está bom. Tudo que Deus faz não está bom. Deus pode dar boa casa, bom carro, bom emprego, saúde, mas não está bom. Tudo que Deus faz não está bom. Deus deu maná para comida de anjo, não estava bom. Todo dia caía, mas não estava bom. Deus deu a água da rocha para eles, e na rocha tinha mel, mas não estava bom. E a serpente atacava eles no deserto. Deus mandou fazer uma serpente de bronze para eles olhar na serpente e o veneno da serpente natural ir embora. E assim eles olhavam na serpente e saravam. Podia ser a doença que fosse, olhava na serpente e sarava, que é um tipo de Jesus no Calvário. Olha para Jesus. O irmão Brennan prega a mensagem: olhar só para Jesus. Olhar só para Jesus. E o apóstolo Paulo disse que ele estava caminhando para o alvo, deixando as coisas para trás e avançando para o alvo. Nós temos um alvo, nós temos que chegar nele. Nós não podemos olhar à direita nem à esquerda, nós temos que olhar para frente. Porque o nosso prêmio não está à direita nem está à esquerda. Nosso prêmio está lá na frente. É lá na frente que nós temos que chegar. É lá na frente. Mas para Israel nada estava bom. Tinha profeta Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, não estava bom. Tinha a visita de Deus no arraial, não estava bom. Tinha a visita de Deus conversando com Moisés face a face. Israel sabia disso, mas não estava bom. Nenhuma enfermidade havia entre eles. Nenhuma, mas não estava bom. Seu pé não inchava. Podia andar que o seu pé não inchava. Deus não deixava inchar, mas não estava bom para Israel. Sua roupa não envelhecia. Lá não tinha loja no deserto, então sua roupa não envelhecia. Esse é o poder de Deus, até na roupa, até conservação de roupa. Conservava a roupa dele sempre nova, mas para Israel não estava bom. Transformou aquela água amarga em água doce. Para Israel não estava bom. Ele tinha um bom sumo sacerdote, Arão, que foi o porta-voz de Moisés lá no Egito, mas para Israel não estava bom. Vinha a coluna de fogo clarear para eles à noite, ele não ficava no escuro. A mãe não trocava a criança no escuro, tinha coluna de fogo clareando. Para eles não estava bom. Vinha a nuvem de dia fazer sombra, com aquele ar fresco, que nem um ar-condicionado que a pessoa tem em casa, ou tem na firma. Aquela nuvem era um ar-condicionado. Mas para Israel não estava bom.
O que estava bom para Israel? O Egito. O Egito estava bom. Mas lá no Egito era escravo. Mas ele falava para Moisés, nós somos. Mas nós vai ter panelada de carne. Aí vem Paulo e disse, o seu Deus é o ventre. O seu Deus é o ventre. Tem pessoa que o Deus dela não é o Deus do céu. O Deus Todo-Poderoso. É o ventre dela. Ela faz tudo pela comida. Ela deixa culto, ela deixa tudo por comida. Aí vem Paulo e diz, o seu Deus é o seu ventre. Então, irmão, você vai olhando na Sagrada Escritura, você vai encontrando pessoa, que nem José do Egito, eu sempre estou falando dele, porque não tem como não falar, que testa que aquele rapaz passou. Saiu da sua casa, seu lar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas tias, ele agora não ia ver mais. Agora rasgaram a túnica dele, venderam ele como escravo. José vai para o Egito, lá fica preso na masmorra, caluniado pela esposa de Potifar. Isso é tudo teste, tudo prova. Tudo prova. Porque ele mesmo disse para o copeiro, eu nada vim para ter aqui. Ele falou isso para o copeiro. Você vai voltar, espremer uva no copo do rei. Mas você lembra de mim. Porque eu nada vim para estar nesse lugar. Nada vim para estar aqui. Aí o copeiro esqueceu. Ele pediu para o copeiro lembrar dele, mas o copeiro esqueceu. E o copeiro era um homem de influência para o rei, porque é um homem de confiança, porque eles costumavam pôr veneno no alimento do rei. E aquele homem exprimia a uva no copo do rei, só tinha que ser um homem de confiança para fazer o serviço daquele, que é um serviço próximo do rei, é um serviço de alimento para o rei. Então ele tinha confiança naquele homem. Aí o que ele pedia para o rei não tinha muita dificuldade para fazer. E ele pediu, não encontra também na Bíblia Sagrada, o caso de Neemias, quando ele servia o rei também, que nem esse copeiro, do mesmo jeito. E Neemias servia o rei também. Aí um dia Neemias estava triste. Aí o rei perguntou para ele, por que você está triste? E a sua tristeza não é de doença. A sua tristeza é um tipo de tristeza que vem de alguma perca. O que aconteceu? Ele falou assim, eu ouvi falar que o muro de Jerusalém está caído, o portão está queimado, e os irmãos que voltou estão na pobreza. Então eu estou triste por causa dos meus irmãos, da situação que eles estão, da cidade de Jerusalém, do estado que ela está. Aí o rei falou, o que você quer que eu faça? O senhor dá uma permissão para mim. O senhor dá uma permissão para mim. O senhor dá para mim uma férias aí, um tempo. Uma licença, o senhor me dá uma licença para mim nos tempos. Até eu ir lá e reconstruir o muro e restaurar o portão. Aí o rei falou assim, vai, terminando você volta. Aí falou para o rei, mas eu quero mais do rei ainda, do que liberdade para ir. Por que tu quer? Eu quero uma carta. O correio dá uma carta para mim, porque vamos pensar que eu estou fugindo do senhor, vou ter outros pensamentos, eu não tenho como provar. E eu vou precisar tirar lenha do horto para mim fazer esses portão, fazer tábua. Eu vou precisar de lenha do horto. E ninguém entra no horto sem permissão do senhor. Então me dá uma carta. Que quando eu for tirar lenha, eu apresento a carta, que eu estou com permissão do senhor. Porque tudo tem que ser permissão do senhor. Então o senhor me dá para mim carta, liberando eu para fazer o que eu preciso fazer. Isso aí é um tipo de Deus. É o rei Artaxerxes, na época era esse rei. Isso aí é um tipo de Deus. Ou o rei Dário, coisa assim, um dos dois era. Isso aí é um serviço de Deus, fazer tudo com permissão de Deus. Fazer tudo com permissão de Deus. Perguntaram para Jesus,
Com qual autoridade você faz essas coisas? Eu falo, com a autoridade que vem do céu, com a autoridade que vem de Deus. Então estou fazendo isso com a autoridade do céu. Então nós todos tem que ter permissão de Deus, até mesmo para fazer um passeio, irmão, até mesmo para comprar um carro, até mesmo para comprar uma casa. Eu não estou falando pedir permissão ao homem, mas pedir permissão a Deus, falar se Deus está naquilo, ter Deus, procurar Deus para saber se Deus está naquele negócio, se Deus está naquela viagem, se aquilo está dentro do plano de Deus, porque nós temos que trabalhar debaixo do plano de Deus, nós temos que trabalhar, como em Israel no deserto. Ele se levantava quando a coluna de fogo andava, o sacerdote levantava, pegava a arca e se movia. Eles moviam junto. Quando eles paravam, a coluna de fogo parava, eles paravam também. A coluna de fogo é Jesus. Parar onde Jesus para, mas andar onde Jesus anda. Se ele lavou o pé, vamos lavar também. Ele disse, só faço o que eu vi o Pai fazer. Se ele lavou o pé, porque ele viu o Pai lavando. E ele viu lá em Abraão. Quando chegou lá em Elohim, Abraão lavou o pé dele. Eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Então, se Jesus só fazia o que eu vi o Pai fazer, nós faz o que viu Jesus fazer. Porque tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. E tudo que está em Cristo foi derramado em nós. Foi derramado em nós. Então, se Cristo lavou o pé, lava o pé tem que ter em nós, porque foi derramado em nós essa missão. Aí você vai ver quem tem Cristo derramado sobre a sua vida e quem não tem. Que o Mombrana é bem claro, ele fala, se Deus está na sua vida, você não veja a hora que a igreja abre a porta e você entra ali para adorar a Deus. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nessa mensagem, o Mombrana diz, se Deus está na sua vida, você não veja a hora que a igreja abre a porta e você entra ali para adorar a Deus junto com os irmãos. Isso é se Deus está na sua vida. Mas quando dessa vez você tem Deus com você, não em você. Você tem Deus sobre você. Você pode ter Deus sobre você. Você pode ter Deus com você. E você pode ter Deus em você. Em você. E você entra em Deus. Aí você está em Deus. Deus está em você. Você está em Deus. São João 15. Se vós estiver em mim e eu estiver em vós. Viu aí? Se vós estiver em mim e eu estiver em vós, peça o que quer, que o Pai conceda no meu nome. Mas se vós está em mim e eu em vós, como o ramo tem que ter na árvore, e a árvore e o tronco tem que ter no ramo. Um depende do outro. Se o ramo sair da árvore, não dá fruto mais, ele seca, vai ser queimado. Mas enquanto ele está na árvore, a árvore sustenta ele com a sua seiva, ele dá fruto. Então não pode se desligar. Não pode desligar de Deus. Se você desliga um fio, não vai dar força na sua casa. Se desligou o fio lá do relógio, como que vai vir força na sua casa se você desligou? Desliga da igreja, desliga dos irmãos, desliga de tudo. Aí não tem luz. Aí anda nas trevas, porque está desligado. Anda nas trevas, está desligado. Então, irmão, Israel, quando ele, para mim, Israel, no deserto, ele foi ser provado por Deus. Porque Deus queria dar a melhor terra para ele, que era Canaã. Que por fim deu mesmo. Mas deu para o outro povo que nasceu no deserto. Aquele que entrou, que saiu de 20 anos para baixo. Não foi contado esses de 20 anos para baixo. Que entrou. Caleb e Josué, que eram de maior de 40 anos, entraram. Mas o resto caiu todo prostrado no deserto. Porque nada estava bom. Porque nada estava bom. Desprezaram tudo que Deus fez para eles. Tudo que Deus fez para eles tinham coisa melhor. Ele tinha coisa melhor. Tudo que Deus fez para ele estava sempre reclamando, sempre reclamando.
Sempre aquilo não estava bom, aquilo não estava bom. E com isso aborreceram Deus. Conseguiram aborrecer Deus. Olha que não é fácil aborrecer Deus, não. Deus é Deus de paciência. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de compaixão. Deus ele tem um pacote de coisas que ele tem. E não é que Israel aborreceu Deus. E nós podemos aborrecer Deus. Se Israel aborreceu, por que nós não podemos aborrecer? Nós podemos aborrecer Deus. E ao ponto de Deus deixar nós prostrados, sem receber a herança do arrebatamento, sem receber a herança do milênio e, por fim, a eternidade. Pode acontecer tudo isso se aconteceu com Israel. O apóstolo Paulo, ele disse aqui em 1 Coríntios, vê se eu acho aqui, 1 Coríntios, o que é que Paulo fala, se referindo isso aí que eu estou dizendo, o erro de Israel, né? O erro de Israel. O irmão Branham disse que o maior erro que Israel fez foi quando Israel pediu a lei. Ele tinha que vir pela graça. Deus tirou ele com a graça. Ele não queria a graça de Deus, ele queria a lei. Queria a lei. Deixa eu ver aqui. Aonde que está aqui em 1 Coríntios? No capítulo 15, 10 de 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 4, 7, 10. Deixa eu ver aqui. O apóstolo Paulo falando, ele fala bem claro. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nosso Pai estiver todo debaixo da nuvem. Todo debaixo da nuvem. Nosso Pai, chama de nosso Pai. O apóstolo Paulo chama de nosso Pai. Olha bem o tratamento especial de Pai. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nosso Pai estiver todo debaixo da nuvem. Nuvem de anjos, né? O anjo do Senhor acampa ao vosso redor e vive e vai liberta. Todo debaixo da nuvem. Todo passara pelo mar. Todo passara pelo mar. Todo foram batizados em Moisés. Moisés é tipo de Jesus. Batizado em Cristo, né? Batizado em Moisés quer dizer batizado em Jesus, porque Moisés era o tipo. Na nuvem, foram batizados na nuvem e no mar. 3 batismos. 3 batismos. E todos comeram do mesmo maná espiritual. Comeram do mesmo maná espiritual, nem não era natural, espiritual. E beberam toda de uma mesma bebida espiritual, toda daquela da rocha. E a rocha era Cristo, bom, Paulo disse. Aqui ele fala, a rocha era Cristo. E aquela água apontava para o Espírito Santo. E aquele mel também apontava para o Espírito Santo em outro ministério. É o Espírito Santo também. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebia da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Então ele estava sendo alimentado com água, com mel, por Cristo. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deus não agradou da maior parte deles, pelo que fora prostrado no deserto. Saíram do Egito. Saíram da escravidão. Saíram da mão de Faraó. O carrasco, todo morto na beira do mar. Moisés fez questão de mostrar para ele. Vem aqui que vocês vão ver na beira do mar. O que é, Moisés? Vocês conhecem as pessoas mortas na beira do mar? São carrascos nossos, que nós batíamos. Então está tudo morto. Deus matou todo o vosso carrasco. Olha, porque é a última vez que vocês estão vendo. Nunca mais vocês vão ver esse carrasco nas suas vidas. Mas adiantou?
sabendo que Deus matou tudo, seu carrasco, câncer. Carrasco é câncer, tuberculose, infecções, tumores, tudo é carrasco que entra na vida da pessoa para torturar. Mas Deus liberta tudo, Deus tira tudo. Ele tirou todo o carrasco de Israel, matou tudo, mas Deus mata os carrascos. Se tem uma coisa que está fazendo você escravo, seja cigarro, seja bebida, seja jogatina, está fazendo você um escravo, está te torturando, Deus mata ele. Mas agora ele não tinha carrasco nenhum para bater nele, nunca mais tomaram uma chicotada. Mas o que eles tinham agora era só viver debaixo do sobrenatural de Deus. Mas não estava bom. Não estava bom. Queria voltar novamente para o Egito. Quer voltar para o mundo. Quer voltar à velha vida. Quer voltar novamente àquela vida miserável de beber, de fumar, de caluniar, de ver defeito da vida dos outros. Quer voltar novamente àquela vida. Aquela vida não deu certo. Aquela vida não deu certo. Naquela vida de escravo de Faraó, ele não podia fazer nada. Ele não podia nem estudar, ele não podia... Era tudo trabalhável, desde as crianças iam para o trabalho. O irmão Brana disse isso. Até os meninos iam para o trabalho, as mulheres iam trabalhar também, tudo trabalhava. Todas as mulheres ficavam em casa, não, tudo trabalhava. E era na base de chicote. Deus vai lá, tira ele daquela vida e leva ele para uma vida confortável. Você fala, é deserto. É deserto. Era deserto antes de Deus chegar ali, era deserto. Agora não era mais. Porque Deus começou a transformar tudo. Porque eles tinham um lugar que eles ficavam lá descansando, tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água, que era Cades Barneia. Israel deu todo o conforto para eles. E as nações que queriam impedir eles, Deus lutava contra eles também. Então, irmão, vou desejando aqui uma boa tarde para vocês, pedindo para que Deus, pela sua misericórdia, Ele possa dar para você esse discernimento, para você e para mim. Porque às vezes Deus tem tirado nós de sufoco. Às vezes Deus tem tirado nós de uma vida ruim. Às vezes tem tirado nós de uma vida de beberrão, uma vida de briguento. Deus tem tirado nós dessa vida, trazido nós para a vida cristã, que é uma vida que é abastecida pelo céu. E nós começamos a reclamar. E está escrito aqui, Deus não agradou. E ficaram prostrados no deserto. Saíram do Egito para morrer no deserto. Porque no deserto agora eles não se acostumaram. Eles não se acostumaram. Acostumaram com a comida de Faraó. Ele não se acostumou com a comida de Deus. Mensagem, pregação, hino. Nunca se acostumaram com isso. Não se acostumaram. E tem pessoa que não se acostuma a ouvir uma pregação, não senta para ouvir um pregador, não ouve hino. Então não se acostuma com isso. E é coisa de Deus, tem que se acostumar com as coisas de Deus. Não querer voltar mais para trás. Cadê Eliseu? Estava falando de Eliseu. Queimou o arado, queimou o boi, para não voltar mais. Mambrana disse, ele queimou a ponte. Então não tinha como ele voltar mais para trás. Eliseu foi muito sábio. Eliseu falou, se eu deixar esse boi viu, se eu deixar esse arado viu, um dia eu vou tentar, eu queria voltar novamente. Cadê os apóstolos? Os apóstolos largou a rede para seguir Cristo. Quando Cristo foi crucificado, eles voltaram todos a pescar novamente. Eles voltaram todos na velha profissão. Por quê? Porque eles guardaram o barco e guardaram a rede. Se eles tivessem queimado, eles não voltavam mais. Nós temos que queimar o passado, tacar o passado nosso no fogo. Queimar o passado. Cadê Paulo queimou aquela cobra que atingiu a mão dele. Nós temos que queimar o passado, queimar as pontes, para nós não regressar mais à velha vida.
para nós daqui para frente e para o milênio. Tem coisa boa aí na frente e tem coisa mal aí atrás. Que nós passamos por ela e sabemos que não é nada bom. E as coisas boas estão para frente, irmão. Vamos caminhar. Deus te abençoe. Vamos para as perguntas da tarde? Vamos. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: por que João convocou 2 dos seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: és tu que há de vir, ou devemos esperar outro? Mesmo depois de ter apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista duvidou que Jesus era o Messias? O irmão Marcelo, o irmão Brana fala dessa passagem aí. E não tem uma pessoa melhor para falar para nós do que o irmão Brana. Ele falou assim que ele encontrou com um pregador. E esse pregador disse que João Batista era uma águia de Deus que tinha perdido a visão. Porque a águia, quando ela vai ficando velha, ela com 40 anos ela se renova. Mas com 70 anos, ela vive com 70 anos, ela perde a visão. Então João Batista ele se tornou uma velha águia e ele perdeu a visão. Ele perdeu aquela visão que ele tinha no Jordão e não tinha mais ela. E Jesus era muito simples. Jesus era muito simples. E João Batista, ele pensava que quando ele falou assim, ele tem na mão machado, toda árvore que não dá fruto ele corta. João Batista pensava que ele ia ser um homem assim, um homem que chegava e ia cortando as coisas. Um homem que nem Davi. Eles tinham um quadro que Jesus era que nem Davi, ia lutar que nem Davi, expulsar os romanos de dentro de Israel, como Davi expulsou os filisteus, expulsou amonitas, aquele povo. Davi expulsou tudo. E eles pensavam que, porque ele falavam que ele era filho de Davi, então eles pensavam que Jesus ia ser um homem. João Batista apresentou ele com um machado na mão, cortando raiz da árvore que não dava fruto, com uma pá, queimando a paia. E aí vem aquele homem simples, aquele homem humilde, que nem uma espada na cintura. Nunca viram ele treinando com espada, porque quem lutava com espada tinha treinamento. Ele nunca treinou, nunca pegou uma espada. Aí quando Pedro tinha uma espada, ele mandou Pedro guardar a espada. Quem com espada fere, com espada será ferido, Pedro. Guarda essa espada. Então aquilo ali não surpreendeu só João Batista. Muita gente, os fariseus inteiros, todo Israel, eles não tinham na mente que aquele homem era Deus, era o Messias. A mulher samaritana reconheceu ele, mas o Israel pouco reconheceu, pouco reconheceu ele, por causa da simplicidade dele. A simplicidade dele, eles não conseguiam ver ele como Deus, eles não conseguiam crer. Então João Batista mandou perguntar se era ele mesmo, ou devia esperar. O João Batista também já estava preso, né? Já estava preso, já estava sem visão, seu ministério já tinha sido encerrado. Você vê, irmão, como é que é perigoso? O ministério dele termina e ele não sabe. Seu tempo termina e ele não sabe. É duro para ver o tempo da pessoa, porque o irmão Brana diz que Deus usou João Batista só 6 meses. Ele treinou João Batista há 30 anos e usou João Batista só 6 meses. Aí a esposa do irmão Brana mesmo falou assim: ainda que ele usou 6 meses, porque tem pessoa que Deus só usa um dia, depois não usa mais. Então ele usou João Batista, agora não ia usar mais. João Batista foi preso, porque seu ministério tinha encerrado. Quando ele estava no ministério, ele estava ungido. Agora, como o ministério dele tinha terminado, agora ele não tinha uma unção. Ele estava sem unção. Ele falou assim: Joana também aconteceu a mesma coisa. Joana, em vez de se alegrar com a salvação de Nínive, quis a morte. O Joana também perdeu a unção. Ele fala também que iria perder a unção quando ele tacou fogo no céu e queimou aqueles 50, mais 50. Ele falou também que Eliseu perdeu a unção quando mandou aquelas 2 ursas matar aquela criança, aquelas 40 crianças.
Todos eles estavam sem unção. Todos eles tinham perdido a unção. Então, quando perde a unção, é perigoso. O irmão Branham diz que tem um irmão que ele fez aquele hino, o sangue, a fonte de sangue na veia de Emanuel. Um grande hino. Porque aquele irmão, quando acabava de fazer o hino, ele ia para o rio para se matar. Perdia a unção. Quando ele estava ungido, ele fazia hino bonito. Sem unção, queria se matar. É perigoso perder a unção, irmão. Você perde a unção ali na igreja, você não quer ir mais, não. Porque para ir na igreja tem que ser ungido, pai. Isso você perde. Aí você não vai mais. Você perdeu a unção. Você dá outra desculpa aí. Você dá outro nome aí. Que está cansado, que está doente. Mas na verdade você perdeu a unção. Você perdeu a unção ali na igreja. Então aí é difícil. E, então aí Jesus, quando ele perguntou para Jesus, é tu mesmo ou devemos esperar outro? João Batista que mandou perguntar. Jesus falou assim, você espera eu fazer o culto? Aí você leva a resposta do culto para ele. Eu não vou dar a resposta. O meu culto é a resposta. Jesus curou o enfermo, Jesus deu vista ao cego. Aí terminou. Vocês viram o que vocês viram na reunião? Nós vimos uma maravilha do Senhor. Então vai lá, conta para João o que vocês viram. Conta para João o meu trabalho. O que eu estou fazendo. Vê se isso convence ele. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Marcos Antônio. Ele pergunta, pastor Jaunitz, me explica quando Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ali ele estava perdoando, irmão, perdoando o mundo, né? Estava perdoando o mundo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele estava perdoando o mundo. Então o mundo foi perdoado por Deus. O mundo foi salvo por Deus. Esse é o pecado, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Então ele podia perdoar. Ele estava sem pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Depois que sai o pecado, vem o perdão. Aí ele tirou o pecado do mundo e perdoou. Tirou o pecado do mundo e perdoou. Ele perdoou. Vivendo ele não é amor. Morrendo ele levou o nosso pecado. Sendo sepultado. Morrendo ele salvou nós. Sendo sepultado ele levou o nosso pecado para a sepultura, para entregar para Satanás. Ele ressuscitando, ele nós justificou. Então, irmão, ali está perdoando o mundo. Mas o mundo aceita o perdão? Ele perdoou todo mundo, mas o mundo aceitou? Não aceita. Então não adianta nada você dar um presente para uma pessoa se a pessoa não quer. Você entendeu? Você quer perdoar, você perdoa a pessoa, mas a pessoa não aceita o perdão. O mundo só precisa aceitar o que Deus fez, porque Deus já fez tudo. Deus já salvou, Deus já curou, Deus já perdoou. Só falta ele aceitar. Porque não adianta fazer as coisas, comprar um par de sapato para você, e você não aceita, não adianta nada comprar. Então Deus comprou tudo no Calvário, mas o povo não aceita. Aqui o irmão que fez a pergunta, ele mandou agora com quem ele estava falando. Ele estava falando com o mundo, irmão. Ele falava com o mundo, com aquele que crucificou ele. E quem crucificou ele foi todos nós. Todos nós crucificamos ele. Todos nós estávamos ali. Aquele povo representava todos nós. Porque todos nós crucificamos ele. Mas ele estava falando, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele estava mostrando que nós estávamos na ignorância. Aí o irmão vai lá, em Atos dos Apóstolos, onde está escrito assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Então ele perdoou todo mundo. Mas acontece que nós estamos perdoados. Só que nós precisamos. O irmão Branham disse assim, que Deus levou o nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Pecado que nós não cometemos ainda, já está perdoado. Nós ainda nem cometemos, e já está perdoado. Então, irmão, a pessoa vai para o inferno porque não aceitou Jesus, só isso. Vai para o inferno porque não aceitou o perdão, não aceita a salvação. É salvo, mas não aceita a salvação. Vamos para o estudo de oração então da tarde, para fechar a programação. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Irmã Dirce pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nitz pede oração à sua família e seu favor.
William Pinheiro pede oração ao seu lar e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Livra Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Antônio Carlos pede oração ao seu favor. A irmã Márcia Martins pede oração às suas irmãs. E o irmão Alan Gaiteiro pede oração ao seu favor e família. O irmão Marcos Geraldo também pede oração ao seu favor e família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o nome que foi dado para nós chegar até ti, não tem outro nome, diz Pedro. O único nome dado debaixo do céu, pelo qual o Senhor nos ouve, é o Senhor Jesus Cristo. E nesse nome eu peço para que o Senhor abençoa cada filho, filha do Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, esse Brasil, esse universo, cessando as guerras, cessando, Senhor, a fome, cessando a ganância dos homens, as lutas dos homens, os ódios que tomam conta, a soberbia que toma conta, Senhor. Faça com que cada um seja simples e humilde, porque nada nós trouxemos aqui, nada nós leva daqui. Então nossa ganância, nossa correria, como disse Salomão, é correr atrás do vento. Então, Senhor, não deixa nós ter uma correria desenfreada e correndo atrás do vento, correndo atrás do nada, cansando por nada, se matando por nada. Então tem misericórdia de nós e dá discernimento para nós lutar por aquilo que é certo. E o que é certo é a vida eterna, é Jesus. Cada um esteja nas tuas mãos, Senhor. Dá sabedoria e força. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço. Amém. Amém.